Você ouve agora o programa Nos Passos de Jesus, um passeio devocional pelos evangelhos da Bíblia Sagrada, com a apresentação do pastor Melqui. Olá, seja muito bem-vindo ao nosso passeio pelos evangelhos da Bíblia Sagrada. Vamos seguir os passos de Jesus, vamos relatar aqui momentos marcantes do seu ministério, passo a passo, capítulo por capítulo, e vamos ver aonde Jesus ele está nas Escrituras, qual o propósito, quais os ensinamentos, enfim, temos muito que aprender. Nós estamos no capítulo 5 do Evangelho segundo Mateus. Encerramos o capítulo 4 falando sobre a tentação de Jesus, sobre o início do ministério de Jesus. Ele volta do deserto, volta fortalecido, volta pronto para iniciar seu ministério. Não pense você que o deserto é para destruir pessoas. O deserto tem propósitos e muitas vezes o propósito, claro, é de fortalecer, porque em ambientes no deserto, espiritualmente falando, nós temos intimidade com Deus, nós buscamos mais a Deus, nós lemos mais a palavra. Jesus ele volta do deserto e volta pronto para iniciar o seu ministério. Então ele reúne algumas pessoas. No capítulo 5, versículo 1, diz que Jesus viu aquelas multidões, subiu ao monte e assentou-se. Ele e os discípulos chegaram perto dele. Então ele começou a ensiná-los. Uma multidão já estava próxima a Jesus. Então restou a Jesus ensiná-los, porque, gente, o ministério de Jesus não foi baseado em pregações, foi baseado em ensino. Jesus era mestre e, como mestre, ele baseava seu trabalho em ensinar as pessoas. É claro que ele curava, ele libertava, ele operava milagres, mas ele passou muito tempo ensinou multidões, ensinou aos discípulos, ensinou a 3 discípulos de forma mais íntima e ensinou a um discípulo chamado João ainda de forma mais próxima ainda. Enfim, Jesus, ele ensinava as pessoas. O capítulo 5, versículo 3 em diante, ele começa a trazer ensinamentos assim muito práticos para a vida das pessoas, mas ensinamentos bem assim confrontadores. Ele é chamado isso aqui o Monte das Bem-aventuranças, ou a pregação das bem-aventuranças, e ele começa dizendo assim: bem-aventurados são os pobres de espírito. Bem-aventurado quer dizer felizes, então não esqueça, a palavra bem-aventurado quer dizer feliz. Ele fala bem-aventurados são os pobres de espírito. Depois ele fala que bem-aventurados são os que choram, são os humildes, são os que têm fome e sede de justiça, são os que têm misericórdia, são os que têm um coração puro, os que trabalham pela paz, os que sofrem perseguições. Interessante que para cada bem-aventurança dessa existe uma promessa ao lado, como por exemplo, no versículo 9, ele fala que bem-aventurados são os pacificadores, ou os que trabalham pela paz, pois eles serão chamados filhos de Deus. Então, para cada bem-aventurança existe uma promessa. Eu acho interessante isso. Deus ele sempre nos desafia a fazer algo novo, a ter uma atitude diferente, e ele sempre condiciona uma promessa. Ele sempre faz promessas para aqueles que amam a sua palavra, aqueles que andam de forma clara, de forma diferenciada. Então, gente, capítulo 5 é ensinamento prático de Jesus para o nosso dia a dia. Ele segue falando sobre, comparando, a igreja dele com o sal e com a luz. O que Jesus estava ensinando sobre isso? No versículo 13 ao 16, ele fala a respeito desse assunto. Jesus falou que a igreja é o sal da terra. Por quê? Porque já percebeu que o sal ele é essencial para fazer um diferencial na comida, na alimentação. O sal também você não percebe, ele não aparece, ele é muito discreto. Você não pega um prato de feijão, por exemplo, e diz assim: olha, estou vendo sal aqui. Não, você não vê. Agora, se não tiver sal, você vai sentir toda a diferença, porque a comida vai ficar horrível. Então o sal é aquilo que não aparece, é aquilo que não se exibe, porém é essencial. E os cristãos, eles são o sal da terra. Eles são essenciais para o tempero dessa terra e para ela continuar dessa forma. Observe que
as águas dos mares, elas recebem muita sujeira. Muitos rios, aliás, os rios, né, desaguam no mar, e muitos deles com muita sujeira. Alguns chegam a ser esgoto mesmo, e são depositados todos no mar. E aí a gente pergunta, mas por que a água do mar ela não apodrece, já que recebe tanta água suja? É simples, é por causa do sal. O sal faz com que a água seja preservada e não apodreça. Gente, esse mundo, ele ainda está agradável diante de tanta sujeira que há, porque tem sal nesse mundo. A igreja é o sal do mundo. Mas se você retirar o sal da água do mar, ele vai apodrecer. No dia que a igreja for arrebatada dessa terra, quem ficar aqui vai saber o que é viver uma vida totalmente difícil, uma vida insuportável. Por quê? Porque o pecado vai vir à tona, a sujeira do mundo vai aparecer, e muita coisa aqui nesse mundo não será como antes. Por quê? Porque o sal da terra foi retirado daqui. Ele também falou que nós somos a luz do mundo. E detalhe, Jesus falou, olha, ninguém pega uma lamparina e coloca debaixo da cama ou escondida no armário. A lamparina tem que ficar em uma certa posição que dê para clarear todos que estão na casa e todo o ambiente. Aqui ele está falando muito claramente da posição dos cristãos. Jesus não tem prazer nenhum em ver o cristão debaixo da cama, literalmente, ou seja, apagado, escondido. Não, a nossa luz tem que brilhar diante das pessoas. Versículo 16, ele fala assim, assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem ao Pai dos céus. Observe, o que glorifica a Deus, minha gente, não é a gente ficar gritando glória, 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 glória. Claro, isso também é glorificar a Deus, mas glorificar a Deus de fato na Bíblia é quando você, por exemplo, aqui, você brilha diante das pessoas. É quando você se torna um marido exemplar, um grande homem de Deus, você está brilhando diante da sua casa. Aí as pessoas vão glorificar a Deus por causa disso. Quando você é um profissional responsável, quando você honra com a sua palavra, quando você cumpre os seus compromissos, você se torna uma pessoa respeitada. O Evangelho é respeitado através da sua vida. É isso que Jesus quer para a gente. Porque, queridos, brilhar no lugar onde já há luz é uma coisa, mas nós fomos chamados para brilhar nas trevas, não para brilhar na luz. Para brilhar na luz não faz a mínima diferença. Se o ambiente já está claro, já tem lâmpadas que estão clareando o ambiente, você acender mais uma lâmpada não faz muita diferença. O propósito de Deus é que nós possamos brilhar no mundo escuro, no mundo de trevas, né? Conforme é o mundo atualmente. Jesus continua o capítulo 5 com seus ensinamentos. Ele trata sobre assuntos muito comuns no dia a dia. Ele fala sobre ódio, sobre o cuidado que devemos ter com o ódio, porque o ódio ele pode tomar o nosso coração, ele pode destruir a nossa vida, pode nos amarrar, e isso é muito perigoso. É preciso lidar. Inclusive no versículo 24, é muito confrontador, porque ele diz, olha, se você for entregar uma oferta no altar e lembrar que tem um irmão seu que está chateado contigo, deixa a tua oferta lá, vai lá, te reconcilia com teu irmão, depois volta e oferece a sua oferta. Ou seja, Deus não recebe ofertas de pessoas que vivem em pé de guerra com os próprios irmãos. No versículo 27 em diante, ele fala sobre adultério, ele fala sobre essas dificuldades que o ser humano, em especial o homem, enfrenta, e ele assusta a gente, porque ele diz, olha, Moisés falou que o adultério é quando você deita com uma pessoa, mas eu, porém, vos digo que quem olha para alguém, se você olhar para uma pessoa já desejando ela, você já cometeu adultério em seu coração. Olha como é confrontador o ensino de Jesus. Depois ele fala sobre o divórcio no versículo 31, e ele ensina mais uma vez que a coisa é um pouco diferente do que estavam acostumados. Eles estavam acostumados naquela época a pedir divórcio por qualquer motivo, qualquer razão, o homem podia ir lá e pedir divórcio. Mas Jesus fala o seguinte, olha, eu estou dizendo a vocês que se o divórcio não for por causa de
prostituição ou de adultério, ele é inválido, ele está errado. Então, quem se separa, quem pede divórcio, não sendo por questões de adultério, essa pessoa não pode mais casar. A menos que, observe o seguinte, existem situações que são muito complexas e cada história é uma história, cada caso é um caso. Você tem, por exemplo, o caso de pessoas que abandonam o lar. O que fazer com aquele homem que abandona o lar, que vai embora, deixa sua esposa, seus filhos, passa 5, 10, 20 anos com o lar abandonado, começa uma nova família, estrutura uma nova vida. E eu já vi casos em que as mulheres abandonadas, elas ficam sós, elas não se sentem confortáveis em começar um novo relacionamento, porém, diante da palavra de Deus, elas estão livres para começar um novo relacionamento. Enfim, gente, divórcio é o último caso. Temos que botar na nossa cabeça que divórcio é a última solução para um relacionamento. Aliás, não é solução, né? Porque divórcio ele não traz alegrias para ninguém. Ele geralmente traz mais complicações, principalmente quando tem filhos na história. Infelizmente, há muitos casais jovens, novos, que dizem, se não der certo eu me separo. Qualquer coisa é motivo para separação, qualquer discussão é motivo para querer pedir divórcio, para tirar a aliança do dedo, para jogar a aliança fora. Se a atitude é infantil, não cabe isso. Pessoas maduras não tomam esse tipo de atitude. Aliás, casamento é para pessoas maduras, é por isso que crianças não casam. Quem casa são pessoas maduras e deve-se observar sobre isso. Em seguida, Jesus ensina sobre os juramentos e ele deixa claro: não jure, não invente de jurar. Há pessoas que juram por tudo, né? Olha, eu juro por Deus, eu juro por não sei quem, eu juro por outra pessoa. Não jure por ninguém. Não é da vontade de Deus que você ande jurando. Ele diz o seguinte, que o vosso falar seja sim, sim, não, não, ou seja, tem a palavra. Se é sim, cumpra, se é não, é não. É simples assim, não precisa ficar jurando por tudo, né? Tem pessoas que não têm credibilidade, então elas juram. Olha, eu juro por Deus, e olha que absurdo. Não jure não. Apenas honre a sua palavra. Se é sim, diga sim, se é não, diga não. Jesus falou que o que vier além disso é de procedência maligna. Está aqui no versículo 37 do capítulo 5 de Mateus. Por fim, ele conclui falando sobre vingança. E ele trata de uma forma assim muito especial. Ele diz, olha, vocês aprenderam que é olho por olho, dente por dente, bateu, levou. Mas eu vos digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém der uma tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Olha que confronto isso aqui. Isso é evangelho, gente. Isso é seguir Jesus. Isso, seguir Jesus, é dar outra face mesmo. Não é se exibir, dizer assim, vem cá, bate aqui de novo. Não, aqui ele está falando em não se vingar. Não cabe a um cristão se vingar, armar vingança contra outras pessoas. Uma pessoa que está com o coração cheio de vingança, essa pessoa está com deficiência diante de Deus e o coração dela está pervertido. Não cabe a mim, a você fazer vinganças. É preciso deixar que Deus seja o nosso juiz. Ele sim sabe como dar a devida recompensa. Em seguida ele fala sobre amar os inimigos. Ele encerra o capítulo 5 falando sobre os inimigos. Mais um desafio de Jesus. Que desafio? Amar os inimigos. Isso, é preciso. Ele fala assim, olha, vocês ouviram dizer que a gente deve amar os amigos e odiar os inimigos. Eu lhe digo, amem os seus inimigos, orem pelos que vos perseguem, para que vocês se tornem filhos do Pai. Observe, quer ser filho de Deus? Então, ore pelos seus inimigos, abençoe eles, orem pelos que vos perseguem. Gente, esses são os ensinamentos de Jesus. E realmente são desafiadores, não são simples não. Mas é o que ele tem para a nossa vida. É o que ele nos ensinou e eu quero desafiar você a estar comigo no capítulo 6 do Evangelho segundo Mateus, na nossa próxima aula. Vamos comigo, vamos passear pelas Escrituras, vamos seguir os passos de Jesus, porque o nosso Mestre tem muito que nos ensinar. Que Deus abençoe e até o capítulo 6.
Você acabou de ouvir o programa Nos Passos de Jesus, um passeio devocional pelos evangelhos da Bíblia Sagrada, com a apresentação do pastor Melk. Envie a sua dúvida para o e-mail avivafé@hotmail.com. Vou repetir, avivafé@hotmail.com.